se te deixaram há mais tempo lá na creche, na escola, se esqueceram daquele teu evento tão importante, se simplesmente não colocaram lanche na tua lancheira, se, sei lá, foram fazer uma coisa bem filme Esqueceram de Mim, foram viajar e nem se lembraram de ti. Olha só as feridas do abandono aparecendo aí. E elas já aparecem muito mais na vida adulta se tu não consegues organizar ou perceber que elas existem. Pois é, o abandono existe e vamos falar sobre isso hoje. Então, gente, falar sobre abandono é uma coisa bem complicada, porque assim, ela acontece normalmente na infância e ela fica aquela feridinha ali, machucando até a vida adulta. E aí, quando a pessoa não consegue ou perceber ou entender que ela foi abandonada, ou quando ela não consegue, às vezes até assumir, porque tem gente que nega, né? Olha, aconteceu tudo de abandono com ela, mas não, gente, jamais aconteceu isso. Todo mundo foi muito bom para mim, nunca teve abandono, mas ela se sente abandonada. E sabe o que é pior? Ela às vezes até abandona outras pessoas. Ela começa pode descartar pessoas, pode largar pessoas, pode ir passando na vida e deixar pessoas, deixar marcas. Tudo isso são feridas do abandono. O abandono em si é muito complicado, é muito chato. Para uma criança, pensa como é complicado isso. E se tu fosse uma dessa criança, eu aposto que ficou uma coisinha muito, muito chata na tua vida e que tu hoje pensas em como que pode sanar essa dor, como é que podes ressignificar esse problema. A gente fala sobre ressignificar e tem um método que eu acho interessante até, que às vezes é de começar a se maternar e se paternar. O que é isso? Digamos que você foi abandonado, sei lá, foi esquecido ali na escola. Então você fica com aquela dor, olha, meu pai esqueceu de mim naquele dia, foi tão dolorido para mim, eu fui a última criança a sair e tal. Aí tu vai ressignificando isso através de se amar, se maternar. Pensar que tu és uma criança pequena e começa a se maternar. Só que isso, gente, é interessante e funciona. Mas vamos pensar também um pouquinho além, no começo, meio e no fim. Nós somos adultos hoje. Eu não sei que idade que tu tens, mas hoje, atualmente, eu estou com 43 anos. Eu posso me maternar, eu já fiz esse processo de maternação, de me maternar, por muito tempo. E foi muito bom, numa fase muito complicada da vida. Mas passou o momento, e agora como profissional psicanalista, que eu vejo que, assim, é importante isso, e mesmo para quem não é profissional da psicanálise, por exemplo, da parte do conhecimento humano, pensar que isso tem também um finalzinho. Porque assim, se toda hora nós pensamos só na criança, na criança, na criança, tá, e o adolescente, né? E o jovem? Então, assim, a criança sim é a fase mais dolorida, porque ela tem aquele período do biênio, primeiro e segundo biênio. Só que também temos que pensar como adultos. Tem lacunas que nunca conseguirão ser preenchidas, nem por nós, nem por outros adultos, nem por nossos pais, por ninguém. Então, eu falo assim, eu, com a minha fé, eu acredito que Deus preenche a nossa vida. Mas tem lacunas que elas são essenciais. Por exemplo, um pai, na infância, se ele não protegeu, se ele abandonou aquelas crianças, fica aquela lacuna de um homem. Aí acontece, a mulher pode chegar na vida mais adulta e sempre se sentir abandonada por um homem. Ela pode ter se relacionar, casar, ter família, mas sempre se sente abandonada, deixada, largada. Então, essa lacuna, ela pode se preencher, procurar a fé na vida dela, mas não é saudável querer transferir para Deus, por exemplo, que ele venha preencher isso ali. Olha só, tem muitas, mais mulheres, né? Mas também tem muitos homens, não vou fazer essa coisa, um homem e mulher. Mas tem muitas mulheres que às vezes não têm um pai presente e elas veem Deus como um pai presente, ou seja, elas pegam Deus, que é um ser divino, que é um ser que não tem comparação com outro ser, e falam: ó, você vai ser meu pai, aquele que me faltou. Infelizmente, também já ouvi isso muito dentro de muitas igrejas, tá? Eu sou de origem cristã, tenho a minha fé, mas já vi muita bobagem nas igrejas, que eu falo assim, pelo amor de Deus, tem pessoas ferindo outras pessoas. Quando eu falo assim, é mesmo dia dos pais e dia das mães, tá lá todas as crianças em cima do púlpito, cantando lindas maravilhosas, tropeçando, chorando e tal. E tem aquela criança que sempre sofre porque o pai nunca vai, a mãe nunca vai, porque ele foi abandonado. E quem fala sobre isso? Hã? Quem que fala sobre essa criança que foi abandonada, que não tem um pai para falar ali? E aquela criança, às vezes, ela cresce esperando, projetando num Deus divino o pai terreno que ela não teve, a mãe terrena que não foi amorosa. Ou quando chega no dia das mães, fala assim, então, Deus também é mãe. Ai, gente, isso não, três tipos de ruim.
Porque Deus é simplesmente Deus. O que a gente crê como divino é Ele, somente Ele. Por quê? Se você pensa em Deus como sua mãe, como seu pai, você também teria que adorar a sua mãe e seu pai, se eles forem bons. Não faz sentido. Ou você tem um Deus que você adora, ou você tem dois seres humanos normais que erram, que acertam, que te deram só o que eles podiam te dar. Então, gente, vamos separar as coisas de uma forma racional. Existe sim a dor do abandono, existe o abandono que não é legal, que deixa crianças feridas, que faz muita mácula. Mas o que eu recomendo? Procure ajuda terapêutica. Procure alguém que ajude a investigar isso. Igual eu falei, tem o processo da maternação, de se maternar, de se cuidar, mas tem um processo de você ter que começar a passar dessas fases. De uma forma que fica assim. Na verdade, assim, às vezes nós queremos aquela dor por muito tempo. É meio estranho falar isso? Ok, sabe que é um vídeo, tá? Isso aqui não é uma terapia, é um vídeo curto, ele tá generalizando. Então vamos lá, calma meu coração. Às vezes algumas dores, algumas lacunas trazem pra gente um ganho secundário. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, alguém me machucou na vida, eu tenho aquela dor. Então aquela dor eu vou continuar levando, levando, levando como um ganho secundário, porque assim, as pessoas se compadecem da minha dor, as pessoas ficam pensando em não machucarem por conta da minha dor. Então há um ganho secundário que acontece em detrimento de algum momento que a gente está passando muito difícil. Os momentos difíceis são passageiros, iguais aos momentos bons. Então é importante pensar, bem, até onde eu vou perceber essa dor, maternar essa dor e começar a viver a despeito dessa dor. Porque ela vai ficar, essa lacuna vai ficar. Aquela mãe que não te acolheu, ela vai continuar lá. Aquele pai que te abandonou, ele vai continuar lá. A diferença é que tu não vais viver em detrimento deles. Gente, adultos, nós quando a gente vira adulto, a gente tem que começar a pensar que nossos pais, ainda mais quando a gente casa, eles são nossos parentes. Então, assim, toda lacuna que ficou, eu sei que para as pessoas mais emotivas não é fácil, mas é importante racionalizar. Tem que passar, temos que dar um final, dar um propósito para aquela história, dar um momento para aquilo ali. Meu pai me abandonou, eu estou com 60 anos. Meu Deus, tu já poderia ser avó. Então, o que acontece? Quando a pessoa pensa muito só no passado, só no que faltou para ela olha só para ela. Ela esquece que ela pode começar a fazer diferente na próxima geração. Aí que está o negócio. Por isso que eu falo, se maternar é muito importante. Na fase de maior dor. Depois tem que passar. Depois tu tem que começar a viver a despeito dessa dor. Tu tem que vivenciar uma vida nova a despeito dessa dor. Porque senão tu vive só do passado e não começa a vivenciar coisas novas na vida. Quando a gente tem muita coisa velha, é como se fosse um guarda-roupa, que ele tá lotado e tu não consegue pôr roupa nova porque, assim, tu tem roupa velha, entende? Então, é nesse sentido, encarar o abandono, encarar que doeu, procurar ajuda terapêutica, começar a se maternar por um período que tu vais entender qual é o período e começar a pensar como que eu saio desse meu ganho secundário da minha dor. Eu vou te contar uma coisa que eu tinha. É um abandono, mas que não é bem abandono, mas é uma situação que doeu. E depois eu percebi que era um ganho secundário. Eu tenho um namorado, eu amava muito ele, a gente se amava bastante, e no nosso segundo mês de namoro, descobrimos que ele tinha um câncer no intestino. Câncer no grau 3, e são 4, né, graus de câncer, são os 4 graus de um câncer. Então eu estava lá para lá de Bagdá. Enfim, foi muito complicado, daí a gente continuou junto por um bom tempo, mas quando ele faleceu, por quase 2 anos, eu assim, estava naquela fase do luto, depois não caí a ficha, depois voltei para essa fase do luto e eu estava com muito medo de me relacionar. E eu conheci alguns rapazes, foram os dois que eu conversei, que eu falava assim para eles: você faz academia? Você estuda? Você se exercita? Você faz tal coisa? Olha, que eu quero você com saúde. E quando eles me perguntavam mais coisas, a gente chegava no momento de saber um pouquinho mais do relacionamento de um e do outro, eu falava: porque eu tive um namorado que faleceu. E assim, olha, a saúde é muito importante para mim. E não sei o que, não sei o que. Então eu punha sobre essa pessoa um momento de dor meu, que eu me sentia abandonada porque ele me deixou. E que eu tinha um ganho secundário, porque assim, olha pra mim, porque você tem que ter saúde, porque senão você não vai namorar comigo, porque senão você vai ter uma doença. Olha só a loucura isso. E isso eu percebi que estava no meu inconsciente, através da escrita terapêutica, e lá nos grupos terapêuticos, tipo assim, todo terapeuta tem que ter um terapeuta, ok? Então, nesse processo, eu falei, poxa vida, eu tô usando isso com pessoas que eu não sei nem como elas vieram, nem como elas estão, podem ter até mais saúde do que eu,
eu achando que eu sou a bambambã. Então, por quê? Por conta de uma dor minha. Então, assim, esse é o chamado ganho secundário. Quando você quer fazer alguma coisa para outra pessoa, quer que o outro faça alguma coisa, que o outro. Você quer ganhar algo com uma dor tua. É um momento também de vitimização. Então, repara se às vezes esse teu abandono, aquela coisa que te doeu na infância, não estou falando que ela não foi válida, ela é válida, mas ela tem data de validade, sabe? A nossa dor também tem data de validade. Então é o momento que você para e pensa, peraí, eu já não, talvez não consiga tão fácil, mas eu preciso superar esse abandono. Eu preciso começar a pensar mais à frente. E quando tu pensa para frente, tu para de olhar só para o teu umbigo, né? Começa a olhar para outras pessoas, começa a ver que tem mais gente que precisa da tua ajuda, do teu colo, do teu abraço, da tua companhia, que tu vais levar um sorvete, coisa simples. Então é nesse sentido que a gente fala, tudo tem o seu tempo, tem o tempo da dor, a Bíblia fala isso, né? Tem tempo da dor, tem tempo de sofrer, tem tempo de chorar, de lamentar, mas também tem o tempo de sorrir, o tempo de abraçar, o tempo de colher coisas novas. E só se colhe o novo quando se planta sementes, coisas novas. Então isso eu quero trazer para você nesse vídeo. Obrigada por estar aqui, por compartilhar. Meu nome é Samira Helene, sou psicanalista, tenho especialização na parte de narcisismo, mas também falo sobre relacionamentos e comportamento humano. E para quem quer conhecer melhor meu trabalho, me acompanha aqui, siga o canal, também siga nas redes sociais, @SamiraHelene. Faço atendimentos online e também faço alguns presenciais, depende da região, mas eu sou meio que nômade digital, então aproveita no online. E também tem alguns cursos que eu falo tanto sobre a parte de relacionamento quanto com a parte de marketing digital. Então é isso aí, gente. Procurem ajuda. Lembre-se, a tua dor ela é válida, mas já tem data de validade.